Neste momento, vamos fazer o estudo do livro Evangelho com Bezerra de Menezes. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você vai receber todas as novas programações feitas através do canal do YouTube. Além disso, estamos já com aproximadamente 400 inscritos e temos a esperança de alcançar até 600 inscritos. Então, peço a você que procure compartilhar com os demais outros para que possamos alcançar rapidamente essa marca. Agradeço imensamente. Obrigado. Vamos estudar o capítulo 29, Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Anotado por Mateus, item 18, 15, 21 e 22. Então veja que como o ser humano se encontra aqui na Terra devido à sua necessidade de aprimoramento, de treino das qualidades de Deus na alma. Daí, o homem é colocado no ambiente propício para exercitar, para treinar o sentimento de perdão, de perdoar. Portanto, Deus coloca o ser humano no local adequado, junto às pessoas necessárias para que todos exercitem o perdão no caso de necessidade. Amparados pela misericórdia e pelo sublime amor, sustentados pela bondade excelsa de Deus, que acompanha passo a passo seus filhos, os homens dão luz a seus compromissos kármicos. Portanto, veja que cada ser humano, ele reencarna, ele renasce aqui na Terra, carregando dentro de si todo o histórico do passado, por vezes contendo pendências graves. E na necessária caminhada rumo à perfeição, ele encontra no caminho, exatamente na presente existência, muitas das pessoas com as quais necessita se reconciliar. E Deus sabe e coloca exatamente no caminho essas pessoas para que juntas consigam evoluir, perdoando-se e se reconciliando mutuamente. Porque diz aqui, os homens dão luz a seus compromissos kármicos. Portanto, na medida em que pratica o amor ao próximo, na caridade ao bem dos semelhantes, vai se purificando a alma com novas qualidades benfazejas de bondade e amor de Deus. No movimento natural da vida, o homem está inserido no ambiente mais apropriado ao seu crescimento espiritual. E nesse contexto de convivência, seus sentimentos fluem na espontaneidade das emoções, que muitas vezes expressam energias deletérias e infelizes, demonstrando que o indivíduo ainda não se alinhou aos ensinamentos deixados pelo Cristo. Portanto, veja que o homem está inserido no ambiente mais apropriado ao seu crescimento espiritual. Muitas das vezes nós ouvimos comentários a respeito de que eu não pedi para nascer, não é? Quando na verdade deveria manifestar profundo sentimento de gratidão exatamente às pessoas do convívio, notadamente pai, mãe, irmãos e parentes,
Porque no mundo espiritual, na região em que estava domiciliado, por vezes necessitava de uma maneira de sobressair e deixar aquela localidade trevosa. Para isso necessitaria treinar no perdão, na reconciliação, exatamente com aqueles que tinha deixado pendência no passado. E isso só seria possível na convivência exatamente na Terra, no convívio familiar. Por isso, com o fim de deixar a região trevosa no mundo espiritual, por certo que pediu aos mentores, ao Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais, a oportunidade de fazer o devido resgate, passando pelas duas provações junto ao convívio familiar. Por isso que está escrito aqui, o homem está inserido no ambiente mais apropriado a seu crescimento espiritual. Portanto, falar que eu não pedi para nascer é uma inverdade, porque ele provavelmente esqueceu do que ele tinha feito, o pedido, a petição de estar exatamente nessa situação. Portanto, nessa convivência, seus sentimentos fluem na espontaneidade das emoções. Veja que essa afirmação do Espírito Bezerra de Menezes, que no convívio os sentimentos fluem na espontaneidade das emoções, ou seja, aquilo que estiver gravado, registrado na alma, tende a sair, tende a se manifestar concretamente naquele momento, de acordo com as oportunidades. Se num determinado momento, diante de um familiar antipático, com quem não se tem muita afinidade, provável que na conversa mais acalorada saia algumas palavras inconvenientes. Por quê? Porque nesse momento, aquilo que está registrado do passado, as insatisfações, as intolerâncias, as raivas, o ódio, os prejuízos sofridos tendem a se extrapolar naquele momento, saindo com palavra negativa, palavra agressiva. Portanto, diz aqui que seus sentimentos fluem na espontaneidade das emoções, que muitas vezes expressam energias venenosas e infelizes, demonstrando que o indivíduo ainda não se aliou aos ensinamentos deixados pelo Cristo. Veja que pedir perdão, como Jesus nos recomenda, é mais fácil, por vezes, quando estamos diante daquele que nos ofendeu ou daquele que nos prejudicou. Estando diante dele, seria mais fácil e compreensível do porquê a necessidade de perdoar e por que está se perdoando ou pedindo perdão. E quando, passado alguns séculos, numa vida passada e na vida presente, já não se lembra de mais nada e, no entanto, se encontra diante daquele que tem uma pendência grave, como é que fica? Fica aquela animosidade, aquele ressentimento, aquela intolerância e a dificuldade de uma convivência pacífica. Mesmo nesses casos imperiosos, é importante que se empenhe na prática do perdão, da reconciliação. Muitas das vezes as pessoas dizem: nossa, mas eu orei tanto pedindo perdão, concedendo perdão, visando a reconciliação e ainda a situação não melhorou. É porque aquela prática, aquela oração realizada não atingiu o objetivo, não alcançou o profundo da alma, sedimentado no subconsciente, no profundo do subconsciente. Então é preciso fazer não apenas
uma, duas, três vezes de oração de perdão. Mas como diz aqui, 70 vezes 7 vezes. Quando nós falamos assim, tem que fazer a oração de perdão 300 vezes por dia, muitas pessoas afirmam, tudo isso? E o que vou ficar fazendo depois? Não tem tempo para mais nada? E quer resolver a situação. Impossível. É preciso empenhar-se na oração do perdão. Por vezes, por causa da falta de perdoar, de se reconciliar, a pessoa não consegue prosperar, não consegue ter boa saúde, não consegue ter harmonia no lar, ou na casa, ou nos locais onde ele percorre, ou nos ambientes onde ele precisa estar. Não consegue o progresso, a evolução. Jesus afirmou que é preciso reconciliar-se rapidamente com aquele com quem tem a pendência, para que ainda junto com ele possa realizar esse sentimento de reconciliação, porque depois será entregue ao juiz, e ao juiz entregue, por alguma razão, a justiça. Então veja que nesses casos, vamos supor que uma determinada pessoa tenha um grave ferimento nas pernas e por mais que se faça o tratamento, não se cura, não obtém a determinada cura, afirmando ser doente, afirmando ter problemas diabéticos e não se consegue a cura. Nesse caso, é importante fazer oração de perdão. Perdoar para ser perdoado. Perdoai para que Deus vos perdoe. Notadamente, trata-se de alguma pendência gravíssima gravada no profundo da alma contra semelhantes. Portanto, fazendo oração de perdão para muitas pessoas, para que Deus também vos perdoe. Então, embora se tenha problemas de diabetes, ainda assim a pessoa consegue alcançar a plena vitalidade e a saúde, recuperando plenamente esse ferimento da perna que não se cura. Portanto, quando estiver na frente do ofensor, é fácil de perdoar e ser perdoado. E quando passados séculos, que não se sabe o porquê da necessidade do perdão, não é? Interrogado por Pedro sobre qual deveria ser a postura cristã de que se sentiu agredido pelo comportamento do outro, Jesus orienta que se perdoe 70 vezes 7 cada ofensa, e que o ofendido, ao se haver com o ofensor, faça isso na intimidade de suas relações em particular, longe do olhar do mundo, que se encontra totalmente despreparado para fazer julgamento de qualquer das partes. Então, além de fazer a oração de perdão 70 vezes 7 vezes, quando tiver oportunidade de estar diante daquele que tenha que perdoar ou de ser perdoado, Jesus disse, faça isso em particular, não diante de outras pessoas. Por quê? Porque ao se colocar diante de outras pessoas, essas pessoas podem fazer julgamentos que não compreendem do assunto que está sendo tratado. E também não se deve jogar trevas sobre treva, não é? Então é preciso jogar luz sobre as trevas para que tudo se esclareça. É preciso que o cristão desenvolva a doçura, a benevolência, a fraternidade para cultivar em si mesmo o valor do perdão, que se concretiza no esquecimento das faltas que seu irmão cometera e lhe tiraram a paz. Portanto, além de pensar-se na necessidade de perdoar,
cabe a cada um de nós desenvolver na alma as qualidades de Deus, a bondade, a benevolência, o amor, a caridade, a compreensão, para que o perdão se concretize no esquecimento. Não é? Essa questão de esquecimento pode ser que o ser humano esqueça. Muitas das vezes, se estiver passando dezenas de anos, centenas de anos, e passe a ter uma outra personalidade, outra circunstância. Mas, no entanto, o que se gravou na mente, na alma, não se apaga. E uma pendência, uma raiva, uma intolerância, um ódio, mesmo que passem-se os séculos, aparentemente há o esquecimento, mas ele não desgrava da alma, ele mantém o registro. Por isso que é importante fazer a oração de perdão assim que manifesta qualquer tipo de vestígio. Você encontra com uma pessoa, olhou, não gostou, não é? Ou não simpatiza ou não consegue ter afinidade. Nesse caso, é importante, mesmo que não haja necessidade de convívio próximo, importante fazer a oração de perdão, porque aquela circunstância você carrega na alma e tudo que estiver dentro da sua alma tende a se manifestar em outras circunstâncias semelhantes. Todos necessitamos do perdão de Deus para nossos equívocos, considerando a própria condição do nosso planeta, ainda de provas e expiações, que obriga cada um carinhosamente em função de suas necessidades evolutivas. Portanto, pessoas que não perdoam, importante se empenhar na necessidade do perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Não é? Tinha uma determinada jovem que rejeitou a pretensão de um homem que se aproximara dela. E ela rejeitou esse homem, não querendo nada com ele. Indignado, esse homem fez um ato imperdoável, que jogar ácido no rosto dessa jovem, queimando-a praticamente com traços assim bastante horríveis. Passado algum tempo, ela se empenhou em perdoar o agressor, perdoando e manifestando o profundo amor de Deus. Naturalmente, não houve necessidade de se aproximar nem de proximidade, mas ela conseguiu restaurar todo o viço do rosto normal, exatamente porque ela não guardou nenhum rancor, nenhum ressentimento, muito pelo contrário, manifestando profundo sentimento de perdão e de caridade para com aquele agressor. E ela conseguiu restaurar toda a situação normal do rosto. E se ela não tivesse perdoado, estaria marcada com aqueles traços horríveis de queimadura no rosto, comprovando a intolerância, o ódio, o rancor, para que todas as vezes que ela se visse ao espelho ou alguém a olhasse, lembrasse do agressor. E cada vez que lembrasse disso, o rancor aumenta ou aumentaria mais. Então, nunca ela teria a possibilidade de ter um rosto bonito e vistoso. Quero agradecer imensamente sua atenção. Neste momento, vamos passar para a oração. Peço a você que acalme a sua mente, eleve seu pensamento a Jesus, concentre-se na oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos
nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso guia e mestre, que nos orienta com infinito amor e sabedoria de Deus em todas as nossas atividades, decisões, atitudes e pensamentos. Estamos nessa caminhada visando o profundo aprimoramento da nossa alma, convivendo em harmonia com todas as pessoas ao redor. Necessitamos, a cada dia de nossa vida, força e coragem na determinação de convivência pacífica e harmoniosa com todos. Rogamos a Deus, em nossas orações diárias, não nos deixeis cair na tentação, nem nos permita defrontarmos com o mal, porquanto, em todos os momentos, podemos estar diante de todos aqueles que Deus nos coloca para a nossa evolução, aprimoramento e completa reconciliação com todos. Por isso, contamos com o amparo e o amor do Senhor Jesus, que sempre nos orienta e nos protege em toda a nossa caminhada, diante de tudo que desejamos restabelecer como ordem e harmonia. Agradecemos a Deus pela oportunidade de evoluirmos a cada momento de nossa vida. Assim seja, graças a Deus. O livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, de Alda Maria, que você pode utilizar para os seus estudos, é um livro extremamente precioso, amplamente elucidativo, com grandes possibilidades de conhecimento das verdades de Deus. E também os pedidos de orações, na solicitação de pedidos que te ajudem em muitos dos seus problemas, e o agendamento de orientação espiritual e pessoal, se você necessitar. Você pode fazer tudo isso através deste site. Agradeço imensamente sua atenção. Muito obrigado. Deus abençoe sempre.